Tudo bem, pessoal? Beleza? Essa aula aqui é sobre aula. Tem muita aula, gente. Aqui, Economia no Segundo Reinado, tá? É a aula 11 de História do Brasil, página 284, tá? E a teoria está na página 294. Tirar o óculos para o reflexo. Vamos lá. A ideia aqui é que essa aula se desenvolva em três grandes vetores, tá? Um deles relativo à questão da mão de obra, outro relativo à questão do café e outro ainda relativo à questão dos ciclos, digamos assim, auxiliares, né? Dos ciclos paralelos ao ciclo do café. Tá? E também um quarto vetor, que é a industrialização do Brasil nessa época, né? Por conta da figura do Barão de Mauá, da Tarifa Alves Branco. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo café, né? O rei café. Tudo era possível graças ao café. Vejam só, o café, durante o Império, foi produzido, digamos assim, em duas grandes estruturas, né? De duas grandes maneiras. Primeiro, o café do Vale do Paraíba, que era uma produção escravista, né? Embora também latifundiária, mas escravista, ou seja, regime de plantation mesmo, café transportado no lombo de burro. Enquanto que no oeste paulista, já com a mão de obra imigrante, ainda em latifúndios, mas com uma modernização maior, o café transportado em ferrovias e também a integração, digamos, maior, né, com os ciclos financeiros da Europa. O açúcar, um ciclo de menor importância, né, mas sempre tradicional, participando aí a partir do Nordeste, liberando mão de obra aqui para o Sudeste, a partir do momento em que se descobriu lá na Europa o açúcar de beterraba, né, e o açúcar perdeu ainda mais espaço. O algodão no Maranhão teve um ciclo bastante curto de prosperidade durante a Guerra Civil Norte-Americana, né, em que a Inglaterra não podia comprar, a produção ficou bagunçada lá nos Estados Unidos e os ingleses começaram a comprar o algodão brasileiro. E, finalmente, outro produto tradicional, o tabaco nordestino, em produção familiar, né, quase sem escravos, até porque o tabaco era utilizado para ser trocado por escravos na África. Né? O café, conforme ia avançando a partir do Vale do Paraíba, Oeste Velho, Oeste Novo, depois Paraná, Minas, Espírito Santo, ele ia levando com ele o progresso, né? Ia deixando atrás dele aquilo que Monteiro Lobato chamou de cidades mortas. Então, ele levava a ferrovia, o telégrafo, a urbanização, a atividade bancária, mas deixava atrás de si cidades decadentes, né? Cidades que só vão depois se reerguer já no século XX. Tá? Lembrando também que o Brasil era uma economia arquipelágica, né? Uma economia de arquipélago, quer dizer, ilhas econômicas, por assim dizer, ligadas a um centro consumidor fora do Brasil, sem que houvesse uma integração dos mercados. Então, lembre-se desse conceito, economia de arquipélago. Verifique também como o café vai aumentando tendencialmente a sua participação nas nossas exportações em termos de valor. Não é? Olha aqui, ó, passando de 18 em 1820, 18%, para 64 em 1891, enquanto que outras culturas vão diminuindo. Né? O açúcar, olha, de 30% passa para 6%, o cacau vai aumentando um pouco, né? Tendencialmente, mas nunca se torna realmente importante, por conta da biopirataria inglesa, que passou a produzir cacau na África, e também a peste, né? A vassoura de bruxa. Tá? Aqui, ó, notem como com o início da industrialização e com, por assim dizer, o início da produção de automóveis, né, lá nos Estados Unidos, principalmente, o ciclo da borracha se intensificou até que ele veio depois desaparecer, né, veio a desaparecer. Lembra que eu falei do algodão? O algodão se torna importante aqui, né, 1861 a 1870, tá? Por conta da Guerra Civil lá nos Estados Unidos, né, de 60
a 64. Tá? Então, você vê como o café foi aí a grande constante de crescimento. Né? Em termos de industrialização, uma tarifa protecionista, tarifa Alves Branco, que, embora na verdade fosse mais para garantir fluxo de caixa para o governo, acabou, uma tarifa sobre produtos importados, acabou fazendo com que houvesse a possibilidade da industrialização no Brasil. Assistam o filme Mauá, o Imperador e o Rei, que fala sobre a carreira do Barão de Mauá. Depois eu vou pôr o link, tá? Para vocês assistirem lá na aula. Né? Tem no YouTube, tá bom? Então começou aí a produção interna. Quem se aproveitou disso foi o Barão de Mauá, como nós veremos daqui a pouco. Em termos de substituição de mão de obra, a questão do tráfico, né? Então, na Inglaterra, surge a exigência do fim do tráfico negreiro por conta da necessidade de expansão dos mercados consumidores em escala mundial para os produtos ingleses. Em 1845, surge na Inglaterra essa declaração, a Declaração Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa a apresar navios negreiros que ela encontrasse em alto mar. Né? Também como revide aqui a tarifa Alves Branco. Ó. Tarifa Alves Branco 44, prejudicou a Inglaterra deu troco em 45. Em 1850, o próprio Brasil, né, cria essa lei para inglês ver. Nós vamos proibir o tráfico, a entrada de escravos aqui no Brasil. O que intensifica o tráfico interno, né? Por outro lado, isso faz com que venham os imigrantes para substituir os escravos nas fazendas de café, aproveitando que a Europa naquele momento passava por um momento ali, por uma fase de repulsão demográfica, e liberam-se capitais para outras atividades econômicas, como por exemplo a industrialização. Tá? Perceba como o tráfico negreiro vai diminuindo, né, a partir de 1850, tá? Pensa aqui em milhares de indivíduos, né? Nós chegamos a trazer, olha, em 1741 a 1800, mais de 1 milhão de escravos. Em 1801 a 1830, 1 milhão de escravos de novo. Né? E depois esse número vai diminuindo. Né? Muito bem. Então, é o que vai acontecendo aí. Pois bem, como eu falei, o Barão de Mauá, né? Gaúcho, Irineu Evangelista de Souza, olha aqui, ó, conseguiu de 44 a 66, 22 anos aí de grande prosperidade, né? Investiu em ferrovia, banco, companhia de navegação, iluminação a gás do Rio de Janeiro, a primeira fundição de ferro no Brasil. Ele se associou a ingleses, se associou a ex-escravistas, né? E conseguiu aí trazer mão de obra a peso de ouro, né? Para trabalhar nos seus empreendimentos. Fracassou por conta da oposição dos ingleses, fracassou por conta da oposição da nossa elite agrária e fracassou pelo custo da mão de obra muito elevado e pela falta de um mercado consumidor devido à escravidão. Mas fez bastante coisa, né? Criou aí, né, a fundição da Ponta da Areia, que pegou fogo, criou o segundo Banco do Brasil, a Estrada de Ferro de Petrópolis, a nossa Estrada de Ferro, que passa aqui por Ribeirão Pires, né, aí por Mauá, tá? Então, a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, fazendo a travessia da Serra do Mar, passou o primeiro cabo submarino ligando o Brasil à Europa por telégrafo, então, realmente um grande empreendedor, acabou falindo, né? Mas deixou sua marca na história. Quanto aos imigrantes que vieram para substituir os escravos, dois sistemas imperaram. O primeiro, o sistema de parceria, em que o imigrante acabava se tornando meio que um escravo por dívidas do fazendeiro. Depois de algumas rebeliões e da proibição de alguns países em mandarem imigrantes para o Brasil, nós vamos ter, como a Itália, a Suíça, né? Depois da revolta dos Muckers, depois da revolta em Ibicaba, nós vamos ter a imigração subvencionada, aquela que é bancada pelo governo e depois os imigrantes são distribuídos pelas fazendas. Tá? Veja aí um volume grande de imigrantes, né, chegando até 1.200.000 entre 1890 e 1899. Principalmente italianos, mas também alemães, mas também japoneses, médio-orientais, sírios, libaneses, né?
várias russos brancos. Tá? E aí alguns exercícios para a gente ver. A expansão da economia do café para o oeste paulista na segunda metade do século XIX e a grande imigração para a lavoura de café trouxeram modificações para a história do Brasil como fortalecimento da economia de subsistência, não, né, gente, da economia de exportação, né? Diversificação econômica, divisão do latifúndio, não, fim da república oligarca, não, adoção do sufrágio universal, não. Então é a B, diversificação econômica, né? Até por conta dos novos hábitos alimentares, de vestimenta, de consumo, de uma forma geral, e o avanço da urbanização. Então, B, essa daqui. Aqui, na economia cafeira, o que é incorreto? O cultivo do café tornou-se estabilizador da economia, reforçando a dominação dos senhores. Verdade. A declaração do Bioaberdeen ampliou o mercado consumidor de café no oeste paulista e região do Vale do Paraíba, consolidando o escravismo. Não. Determinou o início do fim do escravismo. A incorreta é a B. É isso. No próximo encontro, nossa próxima aula, nós vamos tratar da questão da política externa no segundo reinado, né? Então, as intervenções no Prata, a questão Christie e a Guerra Paraguai. Boa sorte. Namastê.